Oi, eu sou o Felipe e tem algo errado acontecendo na Índia. Será que tem uma nova doença pior que essa que já estamos enfrentando na pandemia? Será que passamos para o level 2 de 2020 e é agora que o apocalipse vem? Brincadeiras à parte, é bem triste e bizarro tudo isso que está acontecendo na Índia. Esse assunto deu uma viralizada no Twitter e o pessoal começou a falar sobre isso em vários outros lugares. E como é o início de uma investigação, eu queria compartilhar com vocês o que se sabe até agora e porque o caso é bem mais complicado do que parece. Antes de qualquer coisa, eu preciso dar um aviso. Os vídeos do canal costumam ser de pauta fria, o que definitivamente não é o caso aqui. Esse surto literalmente acabou de começar. Esse vídeo é basicamente para explicar o que está acontecendo e apresentar uma teoria de o que está causando esse surto. Então, dependendo de quando você estiver assistindo ele, possivelmente ele vai estar desatualizado. De qualquer forma, é bom ir aqui nos comentários que se alguma informação relevante surgir, eu vou atualizar com um link para matérias confiáveis e afins. Principalmente porque eu vi muitos jornais e revistas brasileiras dando informações meio desencontradas. Então, só para deixar claro, praticamente todas as informações que eu vou te dar aqui, eu peguei de jornais e sites confiáveis indianos, de repórteres que estão no local cobrindo isso, beleza? Então, chega mais que eu vou te explicar tudo sobre essa nova doença misteriosa que está causando pânico na Índia. E o que aconteceu foi o seguinte. Nos dias 5 e 6 de dezembro de 2020, os hospitais do estado de Andhra Pradesh, mais especificamente na cidade de Eluru, lotaram de pacientes com casos estranhos. Todos com os mesmos sintomas. Mais de 340 pessoas com náusea, vômito, dor nas costas, convulsões e até perda de consciência. Geralmente a pessoa convulsionava por 3 a 5 minutos e quando voltava a si, tinha perdido a memória. Os menos graves deram entrada com crises de ansiedade, dor de cabeça e queimação nos olhos. A maior parte das vítimas tem entre 20 e 30 anos. Foram 45 vítimas abaixo dos 12 anos. A Índia atualmente é o segundo país mais afetado pela Covid-19, atrás dos Estados Unidos e com 2 milhões de casos na frente do Brasil. Nós somos o terceiro. A Índia até o momento tem 9 milhões e 703 mil casos. Só o estado de Andhra Pradesh teve 800 mil casos. Ou seja, do segundo país mais afetado, só lá tem quase 10% de todos esses casos. Então, quando esse surto chegou às autoridades médicas, eles fizeram o óbvio. Testaram todos os pacientes para Covid. E qual não foi a surpresa quando os testes deram negativo? Todos. Absolutamente todos os doentes deram negativo para Covid. Mas também deram negativo para tudo, basicamente. Exames de sangue preliminares não apontaram nada demais. Contaminação de água foi descartada, já que alguns distritos próximos também tiveram casos dessa doença e eles não recebem fornecimento de água de Eluru. Essa tese da contaminação de água foi proposta por líderes do partido Telugu Desam, um partido de oposição ao governo de Ram Nath Kovind, atual presidente da Índia. O motivo seria uma denúncia feita há 10 dias atrás sobre a contaminação do sistema de água em Eluru. Segundo a denúncia, já fazem 1 ano e meio que o sistema de água não recebe manutenção ou limpeza. A hipótese inicial era que o surto tinha sido causado por uma contaminação através da bactéria E. coli, já que os sintomas batem com os da infecção pela bactéria. Mas depois que a hipótese da água foi descartada, diminuiu as chances de ser isso. A bactéria ainda se propaga através de leite, carnes e fezes, mas dificilmente contaminaria tantas pessoas ao mesmo tempo e em tão pouco tempo por essas vias. Os resultados para a E. coli ainda não saíram. Os médicos também colheram o líquido cefalorraquidiano dos pacientes para verificar se era alguma coisa no cérebro. E também, tudo normal. Alguns pacientes chegaram a fazer tomografias computadorizadas, mas os exames apontaram nenhuma diferença. Outras análises também indicaram que não era nenhuma doença transmitida por mosquitos ou afins e constataram também que nenhuma pessoa pegou isso de outra até o momento. A poluição do ar também foi descartada, o que é um problemão lá na Índia. Mas calma que eu já vou chegar lá. Esse caos muito provavelmente foi causado pelo ar, mas não da maneira que você espera. Dessas mais de 300 pessoas, 70 já foram liberadas, uma vez que não conseguiram identificar nada de errado e os pacientes já sentiram a melhora. E 157 ainda estão internadas. Uma das pessoas que deram entrada no hospital acabou falecendo nesse final de semana por causa de uma parada cardiorrespiratória.
E tirando esse óbito, o que deve ter sido terrível para todos os amigos e familiares, o ministro da Saúde, Kali Krishna, já soltou nota avisando que todos os afetados não estão mais em risco. Mas afinal, o que poderia ter causado esse surto tão repentino? Então, esses sintomas eles podem caracterizar um monte de coisas, até mesmo coisas que não são doenças. O estado de Andhra Pradesh tem como sua principal fonte de renda a agricultura, mais especificamente o arroz, o tabaco, algodão e cana-de-açúcar. E você deve saber muito bem que o método mais utilizado para manter uma agricultura sustentável e longe de pragas é com o uso dos defensivos agrícolas, os agrotóxicos se preferir. A regulação da indústria na Índia é praticamente nula. É por isso que China e Índia são o paraíso da mão de obra para grandes indústrias. E não seria a primeira vez que a Índia tem um caso de grandes empresas matando aos montes por um erro bizarro. Você lembra do acidente de Bhopal, onde 3.000 pessoas morreram no período de 1 hora? Qualquer dia eu faço um vídeo sobre isso, mas basicamente uma empresa americana situada na Índia deixou vazar 40 toneladas de isocianato de metilo, causando a intoxicação de 500.000 de pessoas. A inalação desses agrotóxicos, quando não mata, causa danos irreversíveis ao pulmão, olhos, cérebro, à saúde mental, ao sistema imunológico, etc. O que justificaria todos os exames feitos pelo hospital, que, a essa altura, provavelmente já não são para descobrir se é uma doença contagiosa, mas sim para estimar até onde foi o dano causado no corpo das vítimas em Eluru. Obviamente, isso que eu tô falando ainda não foi confirmado e é apenas a possibilidade com maior chance. Como eu disse, os sintomas são os mesmos. O estado de Andhra Pradesh é um dos que mais utilizam compostos chamados organoclorados, que basicamente são pesticidas solventes que possuem cloro em sua composição. Você provavelmente conhece ele melhor pela sigla DDT. É por isso que o controle de pragas se chama dedetização. E como você pode imaginar, respirar um gás à base de cloro não é uma boa para o seu corpo. Ou seja, muito provavelmente alguma empresa fez alguma cagada, fez uma besteira enorme, e essas pessoas foram hospitalizadas por uma intoxicação em massa causada por pesticidas. Pode ficar tranquilo que provavelmente não é dessa vez que vamos viver uma extinção em massa como nos filmes. Mas você provavelmente vai ver toda a mídia por aí noticiando como uma nova grande doença terrível. Cuidado, meu Deus, porque isso te deixa morrendo de medo, e o medo é ótimo para fazer você compartilhar o link deles. Aliás, eu vi um monte de erro de tradução nas matérias que vieram aqui pro Brasil, porque pegaram uma matéria lá da BBC, confundiram sickness com illness, traduziram a palavra doença de um jeito meio estranho, sendo que o negócio não está sendo tratado necessariamente como uma doença contagiosa lá, nunca foi essa notícia. A notícia sempre foi que as pessoas elas estão doentes no sentido de estão tendo sintomas e não que elas estão com uma doença de fato, entende? Mas enfim, eu espero que o povo indiano passe por isso logo, que isso seja resolvido, que o responsável seja identificado e punido, porque isso é uma coisa muito grave. De qualquer forma, dá essa força aí, passa esse vídeo adiante. E pra finalizar, deixa eu dar aquele meu recadinho básico de todos os vídeos, como vocês já estão acostumados. Eu lancei um livro de contos de terror, e o link pra você ler tá aqui na descrição, ou então no primeiro comentário fixado. E também eu fiz um vídeo aqui no canal de um caso semelhante e muito bizarro, onde um rio causou a morte de uma vila inteira. O link também vai estar na descrição, confere lá. E por favor, acalmem-se. Sim, eu voltei, mas eu vou voltar devagar porque eu estive doente. De início eu suspeitei que fosse Covid, mas pode ser que não seja, não sei. De qualquer forma, eu tô trancadinho aqui na minha casa, cuidando da minha saúde, e essa semana eu vou fazer o exame, valeu? Pode se preparar que vai ter muitos e muitos documentários esse mês. Muito obrigado por assistir até aqui, fui. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante para você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também.
O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.